Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Pela misericórdia de Deus, chegamos até a lição número 6, do dia 10 de maio de 2020. O título da nossa lição, A Condição dos Gentios sem Deus. Temos um texto áureo em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Também temos uma verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Quando nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, e Romanos capítulo 4, do versículo 12 ao 14. Temos um objetivo geral: esclarecer que de modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Nós temos também um objetivo específico a alcançar nesta lição. No tópico 1, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. 2, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. 3, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então nós temos já uma introdução da lição nesta manhã, que diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da geração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 12. Logo, estudaremos cada um desses aspectos nesta manhã. E nós temos o tópico 1, chamadas incircuncisos. Subtópico 1, o conceito da circuncisão. 2, o significado religioso da circuncisão. 3, a circuncisão do coração. 4, a circuncisão na nova aliança. Depois nós temos o resumo do tópico 1. Então nós já vamos adentrar a lição em nome do Senhor Jesus. Aqui está dizendo assim, que realmente antes do novo nascimento estavam os gentios, que todos aqueles são fora de Jerusalém ou não são judeus. Aqueles que são considerados gentios não são judeus. E aqui nós entendemos que Efésios lembra os gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Então nós vamos já adentrar na lição definindo a circuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, como está em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Aqui nós temos essa definição. O que é a circuncisão? E nós entendemos aqui que é uma pequena cirurgia ali no órgão masculino, um órgão sexual masculino. Isso era um sinal externo de quem pertencia ao povo de Deus. Então todos aqueles nascidos em Israel, crianças, no 8º dia era circuncidado. Estrangeiros e escravos também era circuncidado como um sinal de um povo escolhido, por parte de Deus. E aqui nós entendemos que é através de Abraão. Abraão recebeu a promessa e ele recebeu também por parte de Deus esse estatuto, que todo aquele que nascia em Israel, do povo, tinha uma aliança com Deus, e esse sinal era externo. Aí nós vamos para o subtópico 2, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Aqui nós entendemos que esse povo já separado para fazer a obra do Senhor. Esse povo já era um povo que tinha o temor do Senhor. Então já era uma nação santificada. Então o significado da circuncisão é o quê? Que era um povo escolhido por parte de Deus. E ali tinha um contexto que nós vamos entender no decorrer da lição, que chamava para e apontava para a santificação, que é um povo separado para Deus. Mas entendemos também
como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Nós entendemos também que ali eles tinham um ato de adoração, aquele povo tinha vários deuses, e aquele povo cananeu, aquele povo filisteu, eles prestavam culto aos deuses, eles também eram idólatras. Então essa nação separada tem que ter um sinal, eles eram santificados. Então ao redor de Israel tinha os filisteus, tinha os cananeus, que eles praticavam a corrupção, práticas idólatras, era fortemente relacionado com sexualidade depravada. Então Deus escolheu essa nação de Israel e ali colocava esse símbolo em cada um deles através da circuncisão. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Isso é o pacto de Deus para o povo de Israel, é o pacto de Deus que simbolizava a aliança da purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com incircuncisos, como está ali em Atos, no capítulo 11, versículo 3, nós entendemos a passagem de Pedro junto a Cornélio, que ele se nega a ir lá e pregar o evangelho, sabendo que ele era gentil, Cornélio. Então, aqui já dá um grande exemplo para nós, que realmente era tão sério que eles se recusavam até mesmo a comer com incircuncisos. Nós vamos para o subtópico 3, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico, realizado por mãos humanas. Então aqui nós temos uma paradinha para que nós possamos entender esse contexto. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico, realizado por mãos humanas. Então era a parte externa. E aqui nós temos as boas novas anunciadas pelo apóstolo Paulo, que nos traz muita alegria de saber que nós fazemos parte desse contexto. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Então nós entendemos também que é no interior de cada um de nós, através do coração de cada um de nós, que nós servimos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E aqui diz assim: cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu e você fazemos parte. Nós temos uma circuncisão interior, através do nosso coração, da nossa obediência a Deus, foi feita em nossas vidas. O Evangelho nos alcançou pela sua graça, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário, e ali nós fomos transformados no nosso interior, que reflete no exterior. Os judeus, eles faziam de uma forma, até digamos assim, esse pacto junto a Deus, a aliança que eles fizeram com Deus, e ali nós entendemos que é algo externo, aquilo que Jesus fez por nós. E o Evangelho nos alcança pela tua graça, pela tua misericórdia, é feito no interior de cada um de nós, através de um coração sincero diante da presença do Senhor. Aí nós vamos rapidamente, cada um de nós temos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós vamos para o subtópico 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, como está em Atos capítulo 15, versículo 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, em Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então aqui nós vamos discorrer, entender que ocorreu ali naquela era primitiva, no primeiro concílio da igreja de Jerusalém, já debatendo esse assunto sobre a circuncisão. E foi deliberado ali junto aos apóstolos que estavam ali presentes, Paulo e Barnabé, e passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito, no interior de cada um de nós, através do Espírito Santo, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo
e não confiamos na carne, como está Filipenses capítulo 3, versículo 3. Então, esta fé que nós temos, essa transformação do Evangelho no nosso interior, Deus valoriza a atitude do nosso coração. É isso que nós entendemos, que nós somos circuncidados no nosso interior através do nosso coração. Algo que somente o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós, que obedecemos e servimos a esse Deus vivo e maravilhoso. Então nós temos o resumo do tópico 1 rapidamente. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. E aqui nós já entendemos que os gentios, aqueles que não eram judeus, não faziam parte do pacto da circuncisão. Então eles estavam excluídos, mas através de Jesus Cristo nós vamos enfatizar que realmente nós façamos parte, nós somos herdeiros em Jesus Cristo. Nós vamos para o tópico 2, em nome do Senhor Jesus. Tópico 2, estranho ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Subtópico 1, uma vida sem Cristo. 2, separados da comunidade de Israel. E aqui nós temos 3, alienados aos pactos das promessas. Então nós entendemos aqui, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz em memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes do nascer de novo, aqui eles viviam imersos ao paganismo e, portanto, sem Cristo. Então, uma vida sem Cristo, enviada-se ao paganismo, à idolatria. Mas aí nós entendemos que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, como está João capítulo 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca daquele e da sua obra. Então nós entendemos aqui que Deus, os gentios, antes da geração, antes de nascer de novo, eles viviam imersos no paganismo, servindo Deus pagãos. Então eles estavam, portanto, sem Cristo. Mas nós entendemos que em Efésios estamos em Cristo. Paulo fala que nós estamos em Cristo. Aqui nesse contexto diz que na história passada eles estavam sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz. Então, quando a pessoa não conhece a Jesus Cristo e ainda ele está servindo um Deus pagão, ele está em outras situações, ele ignora as promessas, ele não tem acesso a essa promessa. Mas aí nós vamos ver no discorrer da lição que Jesus, que fez o sacrifício, ficar na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. E aqui em Efésios está dizendo que ali tinham muitos deles gentios que não conheciam, e não conheciam nem as promessas acerca dele e da sua obra. Mas assim nós entendemos que lá em Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 10, lá está sendo uma nova aliança, um novo pacto através de Jesus Cristo, aquele que é o único, suficiente Salvador de nossas vidas. No subtópico 2, separados da comunidade de Israel, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó, como está em Mateus capítulo 22, versículo 32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Então nós entendemos aqui que realmente que na época da ignorância deles, eles não conheciam, eles estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, mas a hora que nós entendemos, aqueles que foram alcançados pela graça, pelo Evangelho, foram transformados, aceitaram Jesus como um suficiente Salvador, aí os gentios precisam saber que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, como está em Gálatas 3:29. Então nós entendemos aqui que através de Jesus, nós somos de Cristo, e nós também tomamos parte dessa promessa, e nós somos da descendência de Abraão, que é o nosso pai da fé. Aqui no subtópico 3 está alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente
os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esse pacto girava em torno da grande promessa do advento do Messias, como está em Atos capítulo 13, versículo 32 ao 37, dentre eles o pacto abrâmico, Gênesis 12, do 1 ao 3, e pacto mosaico, Deuteronômio 28, de 1 a 14, e o pacto davídico, segundo Samuel 7, 13 a 16. Esses pactos foram reiterações da promessa messiânica. Então, dentro desse contexto aqui, lá desde o pacto de Abraão, já se falava de Jesus, já se falava do Messias. Do pacto mosaico, já se falava das bênçãos, das promessas. Também no pacto davídico, lá em Davi também já fala sobre o Messias, já fala sobre essa promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles, por conseguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados, nascidos de novo em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Então, o textuário da Bíblia, que lá em João 3,16 já fala que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, cada um de nós temos esse símbolo da nova aliança, que é o sangue de Jesus em nossas vidas. E aí nós somos também herdeiros da maravilhosa promessa através de Jesus Cristo. Hoje o símbolo que está dessa nova aliança é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então, o resumo do tópico 2, a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Então, tudo isso já se falava desde o pacto abrâmico, do pacto mosaico e o pacto davídico, já se falava dessa grande promessa messiânica. E aí, realmente, transladando para nossas vidas de hoje, nós entendemos que aquele que aceita Jesus como um suficiente Salvador está em um símbolo da nova aliança, do sangue vertido na cruz do Calvário. Ele salvou toda a humanidade. Todos nós podemos estar alcançando, estar tendo comunhão através do Espírito Santo a esse Jesus que salvou toda a humanidade no sacrifício vicário na cruz do Calvário. Nós vamos para o tópico 3, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles estavam, no subtópico 1, desprovidos de esperança, estavam no subtópico 2, sem Deus no mundo. E aí nós entendemos já que nós vamos ter uma conclusão desta aula. Desprovidos da esperança, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Como está no Salmo 130, verso 5. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que destacava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Aqui nós entendemos também que ali no povo de Éfeso estava influenciado alguns filósofos, e tinha uns filósofos que tinham um grupo de epicureus, que é aqueles que acreditavam buscar a felicidade. Eles usavam a vida somente aqui, neste mundo, e falavam que aquela busca constante da felicidade, o prazer rápido, era o principal meio de vida deles. Depois eles tinham um grupo de filósofos também, os estoicos, que era o contrário, e colocavam os pensamentos acima do sentimento e tentavam viver em harmonia com a natureza. Então esse grupo de filósofos influenciava esse povo, dizendo assim que não havia nada além do túmulo. Então nós entendemos aqui que esse povo era desprovido dessa esperança, mas entendemos também que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Então na nossa vida nós temos a esperança, que é a âncora para a alma. O gentio era desprovido dela, padeciam do medo e incerteza. Por consequente, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então na nossa vida nós cremos, nós temos esperança na vida eterna. Aí nós temos o subtópico 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam e não acreditavam na divindade. Ao contrário, eles eram os politeístas, idólatras. Então ali naquela influência em Éfeso também estava aquela deusa grega que eles acreditavam, que é Artemis, e para os romanos é a deusa Diana. Eles têm essa influência.
mas ali através do apóstolo Paulo, teve intervenção dos planos divinos, foi salvo toda aquela população de Éfeso através da pregação do Evangelho de um Deus verdadeiro e um Deus vivo, que é Jesus Cristo. Então o resumo do tópico 3 diz assim: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovida da esperança e sem Deus. Na vida caminhava passos largos para a perdição e ao inferno. Então nós entendemos também que realmente através da ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa central, a nossa centralidade é Jesus. A ressurreição, nós cremos nessa promessa da vida eterna em nossas vidas. Então nós somos alcançados por essa maravilhosa graça. A conclusão diz assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então nós podemos nesta manhã aplicar em nossa vida, lembrar dessa obra maravilhosa, dessa obra da graça, da misericórdia. E essa promessa vem em nossas vidas e se cumpre através da obediência e da fé em Jesus Cristo. Então nós entendemos e concluímos essa aula e agradecemos essa rica oportunidade em nome de Jesus.